dia, mais um dia maravilhoso de sol aqui em São Paulo. Estamos há 205 dias lendo o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos. Hoje nós estamos lendo o capítulo 10 e vamos ler o verso 19. Ele vai falar hoje de 3 coisas que fazem parte da vida, da nossa vida, né? Que é o pão, o vinho e o dinheiro. Surpreendentemente, há 3.000 anos, o Salomão já fala do dinheiro, né? Ele fala assim: para o riso se faz o banquete, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Esqueci de botar para gravar. Deixa eu botar para gravar. Viu? O João entrou. Cadê? Só um minutinho. Deixa eu botar para gravar aqui. Pronto. Gravando no YouTube também. Obrigada, João. Só o fato de você entrar já valeu. Bom dia, Adri, querida. Tá aí. Bom dia. Bom dia. Então, hoje o Salomão vai nos falar de uma coisa bem da vida prática nossa. Ele vai falar do pão, do vinho e do dinheiro, que é algo que já existia há 3.000 anos, né? Então, deixa eu dar um oi aqui. Ele diz assim, eu estava para ler o verso e lembrei que eu não tinha posto para gravar no YouTube. Então, para o riso se faz o banquete, e o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Como assim? Será que ele está defendendo o dinheiro? Ou ele está revelando algo mais profundo sobre a vida prática? Então vamos refletir juntos aqui o que o Salomão está querendo nos ensinar hoje, né? Estamos há 205 dias lendo o livro de Eclesiastes, estamos no capítulo 10 e hoje vamos ler o verso 19. Vou repetir o verso para quem entrou agora. Para o riso se faz o banquete, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Então, sistemicamente, ele está nos levando para onde? Para a vida prática, para o dia a dia, né? Bom dia, Daisy. Ao longo do livro de Eclesiastes que a gente vem lendo, né? Salomão observa a existência humana com grande realismo, né? Ele não fala só de espiritualidade, ele fala basicamente da vida concreta, né? E aqui aparecem 3 elementos fundamentais da experiência humana, que é o alimento, a alegria e o dinheiro. Ó, o dinheiro. Então, no pensamento sistêmico, a vida precisa circular nesses diferentes níveis, né? A gente precisa de sustento material, né? Bom dia, Irene. A gente precisa de alegria, a gente precisa de recursos para poder realizar aquilo que a vida nos pede. Bom dia, meu amor. Então, tudo isso. Então, o dinheiro, nesse caso, nesse contexto, é uma coisa muito importante. É um instrumento da vida, né? O dinheiro. Muito interessante isso. É um recurso que permite que a nossa existência se organize e que as nossas necessidades práticas sejam atendidas. Há 3.000 anos e hoje, igual, né? Questão do dinheiro. Então, quando alguém rejeita o dinheiro, não quero, ou coloca ou olha para o dinheiro de uma forma negativa dentro do sistema familiar, muitas vezes criam-se bloqueios. Bom dia, Fernandinha. Muitas vezes se criam bloqueios, né? Porque a vida, como disse Salomão, precisa de meios concretos para poder se manifestar. Ela precisa do pão, ela precisa do vinho
e precisa do dinheiro para sustentar tudo isso, né? Então, no pensamento sistêmico, prosperidade não é acumular dinheiro, é fluxo, é fluidez, né? É aquilo que a gente precisa para poder realizar os nossos próprios desejos, os nossos próprios sonhos, né? E esse dinheiro precisa circular e pode circular naturalmente, com muita naturalidade. E Salomão observa isso de uma forma muito simples. Ele está nos dizendo que a vida tem dimensões diferentes. Deixa eu ver o que escreveram. Não entendi. Às vezes a esposa pede... Deixa eu ler só aqui para um pouquinho. Deixa eu ver. Sônia está falando aqui. Às vezes a esposa pede para o marido não trabalhar, mandando nele. E isso acaba rejeitando o dinheiro. Nossa, é uma questão complexa. Você ler 2 vezes para poder entender. Então, cadê o rei desse reinado aí? Como é que a esposa manda o marido não trabalhar? Qual é o sentido disso? Não entendi o sentido. Sessão de terapia comigo, por favor. Como assim alguém manda em você? Tudo que você faz é escolha sua. Tudo que você faz é escolha sua. Até a escassez, quando você escolhe ser escasso ou não trabalhar e não ter dinheiro, é uma escolha sua e tem uma vantagem sua por fazer essa escolha. Pensa nisso, ok? Vou seguir com a live. Então, tem momentos de trabalho e o Salomão está dizendo assim, tem momentos de trabalho, mas também tem momentos de celebração, né? E também a gente precisa ter os recursos para poder sustentar a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana, a gente precisa de recursos. Então, quando essas 3 dimensões se equilibram, a vida é mais leve e mais harmoniosa, né? É o que Salomão está nos dizendo. 3 dimensões precisam estar em equilíbrio. O pão é o nosso alimento. O vinho, banquetes para alegria, né? A gente precisa de alegria. A gente precisa de alegria. A gente precisa de uma vida mais leve, de se presentear, de se celebrar, né? Não só coisas ruins, né? E claro, para tudo isso a gente precisa de dinheiro para sustentar tudo isso. Vamos para a visão filosófica? Então, do ponto de vista filosófico, esse verso do Salomão é super realista, né? Ele está falando do alimento, ele está falando da alegria, ele está falando do dinheiro, super, né? Então, durante muito tempo, os filósofos tentaram separar a vida espiritual da vida material. Na vida espiritual é uma vida, a vida material é outra. Mas alguns pensadores, eles perceberam que essa divisão não corresponde à realidade. Deixa eu ver aqui mais. Bom dia, Maria. Essa divisão não corresponde à realidade. E um deles foi o filósofo grego Epírocles, já falei muito dele aqui. Ele viveu 270 anos, 300 anos antes de Cristo. E ele ensinava uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, que a felicidade humana não está no excesso, mas na simplicidade da vida vivida. Epicuro. E também para ele a vida precisava de 3 coisas. Só que ele amplia a visão de Salomão. Ele fala da amizade, ele fala da tranquilidade interna e de ter o suficiente para viver. De novo, o dinheiro entra como um fator importante para a gente desfrutar da vida, né? Ele não está dizendo que precisa ter uma riqueza extravagante, né? Mas também está dizendo que não é sábio desprezar os recursos materiais. A gente precisa deles, né? Porque a vida precisa de recursos mínimos para poder florescer, né? Eu estou aqui numa casa, num lugar incrível. Isso custa, né?
E para isso acontecer, teve muito trabalho, teve muita entrega. Bom dia, Margarete. Então, Salomão está observando algo muito parecido, né? Ele não está falando que o dinheiro é o sentido da vida, né? Ele está reconhecendo que o dinheiro faz parte da vida prática. O pão sustenta o corpo, o vinho alegra o coração, né? E o dinheiro permite que muitas das nossas necessidades sejam atendidas. Bom dia para quem chegou depois. Vamos tomar café juntos? O problema tanto para o Salomão quanto para os filósofos antigos não é o dinheiro em si. O problema é quando o dinheiro deixa de ser instrumento de vida e passa a ser o centro da vida, né? Então, aliás, os três, né? O vinho, o pão, é igual. São instrumentos da vida, não o centro da vida. Bom dia, Rosiane. Quando isso acontece, se um desses três vira o centro da vida, a ordem se inverte, né? Então, aquilo que deveria servir a vida passa a dominar a nossa vida, né? Por isso que a sabedoria filosófica sempre busca o quê? O equilíbrio, né? Não é para idolatrar o dinheiro, né? Meu Deus é o dinheiro, né? Nem para demonizá-lo. O dinheiro é horrível, é péssimo. Não é, né? É importante. O dinheiro tem que vir do bem. Claro, Helenice, muito bem falado. O dinheiro tem que vir do bem. Né? O dinheiro é uma recompensa pelo nosso tempo, pelo nosso esforço, por aquilo que a gente produz e a quem a gente serve, né? Então, Salomão está reconhecendo o lugar do dinheiro dentro da existência humana. Então, para iluminar mais esse verso, né, eu trouxe a visão literária, eu trouxe Honoré de Balzac, francês, 1800, ele nasceu em 1799, viveu 1800, né? Então, ele dedicou, Honoré de Balzac, grande parte da vida retratando a sociedade francesa, com romances, mostrando com enorme realismo, né? Como funcionam as relações humanas, o poder, a ambição e, sobretudo, o papel do dinheiro na vida social. Eu trouxe uma história que eu acho que eu já contei ela aqui, porque ela é muito forte. Eu lembro que eu já contei, mas 200 e tantos eu não... Mas eu acho que eu já contei. Mas eu vou contar de novo para quem não assistiu aquele, né? O livro do Honoré de Balzac chama-se Le Père Goriot, o Pai Goriot, em português, né? O Pai Goriot, né? Em 1835 ele publicou isso. Então, vou contar a história. Ela acontece numa pensão em Paris, né? Uma pensão modesta, onde vivem pessoas diferentes, de origem social diferentes, numa pensão. E entre os seus moradores está o Pai Goriot, um velho comerciante que já tinha sido muito rico no passado. Então ele chega na pensão ainda com dinheiro e ele vive com uma certa dignidade. Tem um bom quarto, tem conforto, né? Mas aos poucos começa a acontecer uma coisa meio estranha, assim. Ele começa a vender os objetos, começa a vender os móveis dele, começa a vender as obras de arte dele. E aí depois ele muda para um quarto menor, né? Depois ele muda para um quarto mais simples, menor ainda. E ele vai ficando cada vez mais pobre. Os moradores da pensão começam a se perguntar: o que está acontecendo com esse homem, né? A verdade é que Pai Goriot, ele tem 2 filhas que vivem na alta sociedade parisiense, né? Ele ama essas filhas de forma absoluta. Então,
sempre que elas precisam de dinheiro, elas precisam de vestido para as festas, ou elas fazem dívidas, ele vai lá e paga as dívidas. Então ele acaba vendendo as coisas dele para ajudar as filhas, né? Primeiro ele vende todas as joias, depois ele vende os móveis, depois ele vende praticamente tudo que ele tem. E ele vai, por isso, se empobrecendo lentamente, né? Tudo isso para sustentar as duas filhas dele, numa vida luxuosa, de luxo, né? Mas o mais doloroso no romance, eu senti assim, pelo menos, é que quanto mais ele dá, menos ele recebe das filhas, né? As filhas só exigem, só pedem, só aparecem quando aí precisa comprar um vestido, eu tenho uma dívida com você precisa pagar para mim, então elas só aparecem quando precisam de dinheiro, né? Nunca elas aparecem para visitar, nunca elas perguntam como o pai tá, elas percebem ou nem percebem que o pai vai mudando cada vez para um quarto menor, né? Os moradores da pensão percebem que aquele homem está sendo consumido por esse amor que ele sente pelas filhas dele e que não tem reciprocidade. As filhas não estão retribuindo, né? Então, no final do romance, o pai Goriot adoece, né? Muito gravemente. Ele está pobre, ele está abandonado, vivendo num quartinho pequenininho. E quando ele percebe que ele já está morrendo, ele pede só uma coisinha, que chamem as filhas dele, que ele quer ver as filhas pela última vez, né? Mas as filhas não vêm. Elas estão todas elas, as duas têm compromissos sociais inadiáveis, não dá para ir. Elas não vêm. E aí ele morre sozinho, né? E no enterro dele aparecem dois jovens, né? Que eram amigos dele, né? E também duas carruagens. Elas mandam para o enterro a carruagem, mas elas não vão. Olha que simbólico. Elas mandam a carruagem, mas elas não vão ao enterro. E em cada carruagem tem o brasão aristocrático da família dessas filhas, né? Ou seja, chegam os símbolos sociais do prestígio e da riqueza, mas as filhas não, né? Então, o que Balzac está nos mostrando com muita ironia, que naquela sociedade as aparências sociais podiam substituir até mesmo a presença humana. Imagina, manda carruagem e não vai, né? Eu achei uma conexão profunda com o verso de Salomão, porque ele diz assim: para o riso se faz o banquete, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo, né? Então, Balzac está mostrando exatamente como quando o dinheiro se torna uma força poderosa dentro da vida social, né? O dinheiro abre portas, verdade. Ele move relações, ele organiza o mundo, mas também revela uma coisa muito importante, que o dinheiro ele pode sustentar as festas, os banquetes, o prestígio social delas, mas não garante os vínculos verdadeiros, né? Salomão observa a vida com realismo, né? E Balzac também lembra que o dinheiro faz parte da vida, né? Mas ele não substitui aquilo que dá sentido verdadeiro à nossa vida, que é o amor, as relações. Bom dia, Rosária. Bom dia, Velbar. Não, Val Barbosão. Bom dia, gente. O filme também, eu trouxe um filme muito bom para iluminar esse texto do Rei Salomão, O Grande Gatsby, né? É um filme de 2013. Ele é uma adaptação do livro, né? O Grande Gatsby, escrito pelo Scott Fitzgerald. Eu li o livro e não lembro, e vi o filme. Eu vou descrever o filme que eu vi.
Mas eu ia falar que eu não lembro do ano que foi escrito, né? Mas é americano, Scott Fitzgerald, né? Então, o Grande Gatsby, ele vai mostrar um mundo dos banquetes. Então, a história se passa nos Estados Unidos, na década de 1920. Foi um período de grande boom econômico nos Estados Unidos, tinha uma intensa vida social, né? E o personagem central é o Gatsby, né? Um homem muito, 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 muito rico, e tem uma mansão imensa num lugar muito chique, né? Long Island. Todo final de semana ele organiza festas espetaculares, banquetes luxuosos, champanhe rolando à vontade, com música, com orquestra, centenas de convidados. Pessoas que são convidadas e que muitas vezes nem sabem quem ele é, né? Então a casa dele se transforma num grande espetáculo de abundância. Tudo é muito, né? Então, à primeira vista, parece exatamente aquilo que Salomão descreve no verso: o banquete para o riso, o vinho para alegrar a vida, e o dinheiro tornando tudo isso possível, né? Mas tem um segredo. Apesar de toda aquela riqueza, de toda aquela multidão, o Gatsby sempre está longe, sozinho, observando os convidados à distância. Ele não se mistura com os convidados, né? Porque ele tem um propósito. Por que ele dá essas festas, né? Porque lá atrás, quando ele ainda era pobre, ele se apaixonou por uma moça chamada Daisy, que era da aristocracia. Então, Daisy acabou casando com outra pessoa e ele teve que ir embora. Um milionário, ela casou com um milionário da alta sociedade. E ele ficou a ver navios, como se diz, né? Então, mas ele nunca esqueceu o amor dele pela Daisy, né? Então ele dá essas festas, ele construiu essa fortuna com o único objetivo de ficar muito, muito rico para poder reconquistá-la. Esse é o objetivo dele. Então ele dá essas festas na esperança silenciosa de que um dia a Daisy apareça nas festas. Porque ele convida todo mundo. Ele espera que um dia ela apareça. E um dia realmente ela aparece, né? E ele se reencontra com ele e é um reencontro cheio de emoção. Os dois muito emocionados, né? E aí aquele encontro, aquela paixão, parece que finalmente o sonho deles de ficar juntos vai se realizar, mas tem um obstáculo, né? A Daisy vive num mundo social muito rígido e o marido dela tá lá e começa a desconfiar dessa brincadeira. O que está acontecendo aí, né? E aí tem o filme todo, tem uma cena que ela vai embora da casa do Gatsby com o carro dele, né? As tensões entre ela, o marido e o Gatsby aumentam e ela vai se encerrar a história dela com o Gatsby e vai embora com o carro dele, né? Então ela volta para casa dirigindo o carro muito nervosa e acaba atropelando uma mulher. E ela atropela e foge. Ela se assusta e foge. Como o carro é do Gatsby, ele decide assumir a responsabilidade para proteger a Daisy. Ele falou: não, eu que estava dirigindo, né? Então, o marido da mulher que foi atropelada entende que o Gatsby, ele assumiu que atropelou a mulher dele, ele está movido pela dor, ele está com sede de vingança, então ele vai o quê? Ele vai até a casa do Gatsby e mata o Gatsby. Ui! Muito triste, né? Então, depois de todas aquelas festas grandiosas, de todo aquele luxo, de
toda aquela multidão que frequentava a casa, no funeral dele, não aparece ninguém. Nem a Daisy, ninguém, né? Então, as mesmas pessoas que participavam dos banquetes, né, que bebiam, que comiam, simplesmente desaparecem. A Helenice assistiu. Ai, que legal, né? E acho que tem tudo a ver com a história do Honoré de Balzac. As duas histórias são, o final é exatamente parecido, né? Então, de novo o verso do Salomão, para a gente não esquecer do que a gente está falando aqui. Para o riso se faz o banquete, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo, né? Então, o filme mostra exatamente isso. O dinheiro pode criar festas, pode reunir multidões, pode organizar o brilho da vida social, né? Mas ele não garante aquilo que o coração humano realmente procura, né? O que o coração humano procura, gente? Conversa comigo. O que o coração humano procura? Ele procura amor, procura lealdade, procura presença verdadeira. Então, por trás daqueles banquetes e do vinho, o filme me lembra que a verdadeira riqueza está nas relações, né? As relações que permanecem mesmo quando a festa termina. Margarete, afeto, vínculo, exatamente. Muito obrigada, Margarete, por participar. Então, as relações, né, quando a festa termina, o que fica? As relações, né? Então, muito legal. Eu me fiz algumas perguntas para hoje, em cima do que ele diz: pro riso se faz o banquete, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Estou repetindo porque eu achei o verso assim, curto, mas pontual, né? O que esse verso está nos convidando? Está nos convidando para a gente olhar com honestidade para a forma como a gente se relaciona com prazer, como a gente se relaciona com o dinheiro e como a gente se relaciona com a alegria. Que às vezes a gente não dá espaço para alegria, a gente não dá espaço para comemoração, né? Então, me fiz algumas perguntas, vou compartilhar com vocês. Eu me fiz: como é que está a minha relação com o dinheiro? Como é que está a sua relação com o dinheiro? O dinheiro é um inimigo? O dinheiro é um peso? Ou um instrumento a serviço da vida? Para mim é um instrumento a serviço da vida. E para você? Outra pergunta que eu me fiz: eu consigo celebrar a vida? Eu celebro a vida o suficiente, né? Ou será que quando eu tenho prazer, ou quando eu descanso, quando eu estou super alegre, eu sinto culpa? Como é que é isso? Na história da sua família, na história da minha família, o dinheiro circulava com leveza ou tinha tensão, tinha medo, tinha conflitos? Como circulava o dinheiro na sua família? E essa última pergunta que eu me fiz, o dinheiro é fácil para mim, diz a Helenice, mas preciso ter mais prazer e fazer as coisas que gosto. É isso, Helenice, toca aqui, parceirinha. Eu também. Então, a gente não vive só para trabalhar, né? A gente tem que criar espaço para celebrar a vida. Criar espaço para celebrar a vida. Porque se o dinheiro é um instrumento da vida, o que ele pode me ajudar a florescer? O que eu posso me permitir florescer? É uma pergunta para a gente se fazer. Antes da gente ir para a meditação final, obrigada, Helenice, por participar. Irene, então, o dinheiro sozinho, a Irene está dizendo, não cria vínculo. Claro, ele é importante, mas ele é importante para sustentar, mas não para criar vínculo, precisa de outras coisas. Margarete diz: celebrar a vida me gera mais desconforto que o dinheiro. Olha, Margarete,
Faz assim, celebra pequenas coisas. Talvez uma grande celebração ainda seja difícil, mas pequenas vitórias, tipo assim, eu estou fazendo regime e perdi meio quilo. Vou me dar um presente, vou celebrar. Não comendo, claro, se eu estou fazendo regime. Mas vou celebrar, vou fazer alguma coisa. Vou ao cinema às 2 da tarde. A minha sogra, coisas que não tem nada a ver com hoje, mas coisas que eu me arrependo por não ter feito na vida. Uma delas, eu tive uma sogra maravilhosa, a mãe do Paulo, uma mulher incrível, e que me acolheu, ela era super amigona minha. Celebre acordar. Isso eu celebro todos os dias. Obrigada, Irene. Todos os dias celebrar, mas vou lembrar da minha sogra, estou contando aqui, que ela me ligava segunda-feira, às 2 né, na hora do almoço, vamos pegar a sessão das 2? Eu dizia, segunda-feira eu tenho que trabalhar, não dá para ir. Nossa, como me arrependo de não ter ido ao cinema com ela às 2 da tarde na segunda-feira. Toda segunda-feira eu lembro. Mas celebrar cada dia ao acordar, com certeza, Irene. A Irene está inspirada. Celebre olhar para o sol. Isso. Mas eu digo celebrar, Irene, tudo bem. Claro que isso são celebrações, mas eu estou dizendo quando você consegue pequenas vitórias, né? Porque a Margarete estava dizendo que ela tem desconforto em celebrar a vida. Então a Irene deu um monte de dicas. Vamos lá, Margarete, né? Essa live agora é transmitida pelo Instagram, mas não fica mais guardada aqui no Instagram. Ela fica no YouTube. Eu criei um canal para o Salomão. Anota aí, quem quiser escrever, por favor, escreve. João, você está aí comigo? Anota aí, por favor, @Rei Salomão Live, Live, @Rei Salomão Live. Você pode compartilhar, então, todas as lives, né, as 205 lives com a de hoje, todo o livro do Eclesiastes está lá, pode ver a hora que quiser. Claro, a Margarete está dizendo, sim, o sol e acordar é fácil, as conquistas que fica mais desafiador. Margarete, eu estou dando um curso que você pode entrar, depois eu vou entrar em contato com você para te falar do meu curso, onde eu ensino a celebrar. Eu falo justamente da prosperidade e da abundância sistêmica. Obrigada, Daisy. @Rei Salomão Live. Coloca na busca do YouTube. Tá lá todas as gravações, ok? Oi, Margarete. Eu vou entrar em contato. A próxima turma vai começar agora em abril. A gente conversa. Então, vamos então para a nossa meditação final, tá bom? Então, soltamos o ar, inspiramos pelo nariz em 4, segura 2, solta em 6. Mais uma vez. Segura e solta. Respira lentamente, com os olhos fechados. Imagina diante de você uma grande mesa, né? Uma mesa cheia de vida. Sobre a mesa tem pão, tem vinho, tem uma série de alimentos para nutrir o corpo, alegrar o coração. Essa mesa representa a vida que a gente recebeu. Talvez em algum momento da nossa história, alguém do nosso sistema tenha associado o dinheiro ao medo, né? Ou à culpa, ou a conflito, né? Mas a vida, na essência, não é escassez. A vida é abundante, né? A vida é circulação de energia.
Respira. Imagina o dinheiro diante de você e você olha para esse dinheiro de uma outra forma, com novos olhos. Não como um inimigo, nem como um Deus, mas como um recurso da sua vida. O dinheiro é um recurso da nossa vida. É um instrumento que nos permite viver a vida para que ela aconteça, né? É um instrumento que permite que a vida aconteça. É um instrumento que permite que o pão chegue à nossa mesa, que o vinho celebre os nossos encontros, né? Que os nossos projetos floresçam. Se você puder falar em voz alta, é muito bom se ouvir, se escutar. Se não, fala para o seu coração. Eu recebo a vida como ela me foi dada. Recebo a vida como ela me foi dada. Eu permito que os recursos da vida circulem. Eu permito que os recursos da vida circulem. Eu honro o pão, a alegria e os meios que sustentam a minha existência. Eu honro o pão, a alegria e os meios que sustentam a minha existência. Respira. Sente que a vida continua se movendo através de nós. E vai voltando devagarzinho. Salomão observa a vida com uma lucidez impressionante. Ele sabe que o pão sustenta o corpo. Ele sabe, né? E que ele também sabe que o vinho alegra o coração. E que o dinheiro faz parte da nossa vida prática. Mas ele também nos lembra de algo essencial. Nenhum desses elementos substitui aquilo que dá verdadeiro sentido à nossa existência, né? Por isso que a gente está aqui, dia após dia, lendo os versos do rei Salomão, aprendendo a olhar para a vida com mais sabedoria. Se essa reflexão tocou você, compartilha essa live com alguém que também possa se beneficiar dessas palavras do rei Salomão, né? Eu tenho uma comunidade, está aqui na minha bio, comunidade do rei Salomão, onde eu transcrevo essa live todos os dias. Então você clica lá, você vai receber a transcrição da live a partir da live de hoje. Então todos os dias eu transcrevo e você recebe. Então às vezes não dá para ver um vídeo que leva 40 minutos, que é o de hoje, vai levar 40 minutos, mas você pode ler o texto que leva 2, 3 minutos para ser lido, né? E seguir com os ensinamentos maravilhosos do rei Salomão. Você e a quem mais você possa ajudar com esses ensinamentos, tá bom? Amanhã às 7h59 a gente segue junto para mais um verso e mais um capítulo dessa jornada do rei Salomão aqui entre a gente, com alma e com sentido. Beijo carinhoso. Nos vemos amanhã. Até amanhã, às 7h59.